Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Será que realmente tudo se fez novo nos dias de Paulo? É isso mesmo. Será que todas as coisas foram renovadas? Será que Paulo veio trazer aos gentios a transformação de todas as coisas? Bom, uma coisa é clara. A lei estava de pé. A lei não tinha sido dado fim, porque o símbolo maior da lei era o templo, e o templo estava de pé. O regime sacerdotal ainda estava de pé, porque o templo estava de pé. Os preceitos, mandamentos de Moisés, dízimo, oferta, os cadeus em templo, estava tudo de pé, porque o templo estava de pé. Então, quais coisas novas Paulo veio trazer? Paulo veio trazer para o entendimento, no entendimento dos gentios, que eles estavam vivendo coisas novas. Mas as coisas velhas, o que era prejudicial? As leis de Moisés. Mas as leis de Moisés não foi para os gentios. Olha como está escrito aqui, ó. 2 Coríntios, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então Paulo veio trazer a novidade de vida para os gentios espiritual. Veio mostrar que Cristo era vida, era o que dava vida, era o que era a promessa da vida eterna para o Espírito, era Cristo. Mas as coisas não foram renovadas naquela época. Todas as coisas não foram feitas novas. Diferentemente quando você lê Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. É diferente. Cristo, no juízo do dia do Senhor, no julgamento, a sentença foi essa. Foram feitas novas todas as coisas. Então, como é que Paulo pôde dizer isso? Em que sentido ele quis dizer isso? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que fizeram as novas. Então vamos não misturar Lé com Cré. A consciência, o entendimento, o aprendizado de Cristo trouxe uma nova perspectiva de vida. Trouxe uma nova visão da vida. Mas as coisas não foram renovadas nos dias de Paulo. Você que está se reunindo como igreja, você está nas coisas velhas, no tempo velho. Para eles, o se reunir como igreja era novidade de vida, era coisas novas. Por quê? Porque os gentios não tinham local para se reunir para adorar Deus. Porque naquela época, os locais que tinham para se adorar Deus eram sinagogas que gentios não podiam entrar. E o local principal era o templo que havia em Jerusalém, que os gentios não podiam nem passar em frente, quanto mais entrar. Você consegue entender? Então veio trazer um novo conhecimento, uma nova perspectiva de vida. Mas as coisas não foram renovadas. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. É versículo solto para o vídeo não ficar longo. Assim Paulo disse, 1 Coríntios, versículo 5, 5. Capítulo 5, 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aqui o dia do Senhor. Paulo esperava o dia do Senhor. Então, as coisas não tinham sido
renovadas todas as coisas ainda. Porque o dia do Senhor, nos dias de Paulo, não tinha chegado. Paulo falou isso também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se precedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, o que é que renovou todas as coisas? O que é que fez nascer um novo céu e uma nova terra? Foi o dia do Senhor. Paulo aguardava o dia do Senhor. Então, como que todas as coisas se tornaram novas nos dias de Paulo? Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Olha quem estava na ilha de Patmos quando o dia do Senhor, aguardado por Paulo, falado por Paulo, recebeu ele. João, o apóstolo do amor. Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta, que era o Alfa e era Cristo. Então esse dia do Senhor não tinha chegado. Bom, se não tinha chegado nos dias de Paulo, então as coisas não tinham sido renovadas ainda. Você pegou? Outra situação, Paulo disse a respeito do toque da sétima trombeta. Quando a trombeta soasse, olha aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nos dias de Paulo, a sétima trombeta tinha sido tocada? Nananina, não. Por quê? Quando você vai para Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, assim o anjo disse a João. Deixa eu ler a partir do versículo do 5 ao 7, que fica mais interessante. Apocalipse 10, 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos servos dos profetas. Vamos ler de novo lá? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como é então que nos dias de Paulo você pode dizer que as coisas foram feitas novas? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um novo entendimento. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Não. Nos dias de Paulo, não havia sido feito novas quase nada, a não ser o entendimento dos que aceitavam Cristo, dos que estavam sendo ensinados a respeito de Cristo. A eles a consciência foi renovada, mas as coisas, o império, o domínio naquela época ainda era farisaico, ainda era de Moisés. O dia do Senhor não tinha chegado, a sétima trombeta não tinha sido soada. E no Apocalipse 10:7 diz que quando a sétima trombeta fosse tocada, então iria se cumprir o quê? Aquilo que Paulo pregava, o Evangelho. Aí você lê Apocalipse 11:15, olha aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta
Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não foi isso aqui? Que também Paulo falou em 1 Coríntios 15, eu acho que é 24. Deixa eu ver aqui se é o 24. É aqui se é o 24? E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, todo poder. Olha aqui. Nos dias de Paulo o fim tinha chegado? Ainda não. Só iria ocorrer o fim dos tempos de Moisés quando o reino fosse entregue a Cristo, fosse entregue ao Criador. Aí viria o fim. Que outra situação que nós temos? 1 Coríntios 7, 29. Paulo disse assim: mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Olha aqui nos dias de Paulo. O fim dos tempos tinha chegado, o tempo estava se abreviando, estava se encurtando, estava fechando o cerco. A grande tribulação não tinha passado, não tinha nem chegado ainda, não tinha nem começado ainda. Como então que foram feitas novas todas as coisas nos dias de Paulo? Claro que não. De forma nenhuma. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o que Paulo fala. Paulo fala assim ó, em 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O fim dos tempos tinha chegado, mas ainda não tinha sido estabelecido os novos tempos. Porque foi no fim dos tempos que ocorreu o grande dia do Senhor, que ocorreu o grande juízo de Deus. Paulo também falou assim, ó, em Gálatas capítulo 4, versículo 26. São versículos soltos, mas que para te evidenciar que nos dias de Paulo não tinham sido renovadas todas as coisas. Isso aqui eu estou lendo para que você que fica aí querendo se aparecer, querendo ser orgulhoso, querendo mostrar que você sabe mais do que os seguidores de Moisés, você está atrasado igual eles. Não, hoje eu estou na graça pregada por Paulo, eu estou vivendo em novidade de vida, eu estou na graça, na sã doutrina, e os religiosos estão em Moisés, estão atrasados. E você? Você acha que nos dias de Paulo foram renovados, foram feitos novos? Não, não foi feito. Claro que não. Volto a ser prolixo. A não ser no entendimento dos que estavam aceitando Cristo, estavam tendo uma perspectiva de vida diferente. Mas as coisas do dia de Paulo não tinham se renovado ainda. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Assim Paulo disse: mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Olha aqui a Jerusalém espiritual. Tinha sido estabelecida aqui? Tinha descido? Não. Ela estava no reino espiritual. Paulo estava vivendo na Jerusalém terrena, na Jerusalém que escravizava os judeus. Por quê? Quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, olha aqui, ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, ou seja, aquele tempo de Paulo tinha ficado para trás, aqueles ensinamentos de Paulo tinham ficado para trás. João aqui estava vendo o novo céu e a nova terra, porque nós estamos no capítulo 21, aqui era o final, aqui foi no ano 70, já finalizando o juízo do dia do Senhor. Então, o novo céu e a nova terra tinha se manifestado. Olha aqui a Jerusalém celestial, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu marido. Você está vendo que interessante aqui? Lá em 2 Coríntios, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Paulo disse: mas a Jerusalém lá de cima ela é livre, ela é a nossa mãe, ela estava no reino espiritual. Quando você adianta
Quando você entende o Apocalipse, você entende o dia do seu juízo que aconteceu, aí você vê a diferença da Jerusalém que estava nos dias de Paulo ainda no reino, aqui em Apocalipse não. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Onde está essa nova Jerusalém? Está em nosso espírito, está em nosso entendimento, está em nossa vida glorificada. Por quê? Porque você está demonstrando pela fé que você está vivendo na nova Jerusalém espiritual. Você está crendo que essa nova Jerusalém foi. Então, nos dias de Paulo, ela não tinha sido estabelecida ainda. Paulo disse em Efésios 2:22, nele também vocês estão sendo, nele Cristo, vocês estão sendo edificados, estão sendo preparados juntamente com os outros, junto com os judeus, para serem morada de Deus no Espírito. Nos dias de Paulo tinha acontecido isso? Não, eles estavam sendo edificados. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, olha o que está escrito. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha aqui. Nos dias de Paulo isso tinha se cumprido? Não. Então, será que realmente tudo se fez novo nos dias de Paulo? Claro que não. Tudo se fez novo no ano 70. Não é no ano 1970, é no ano 70, quando finalizou o grande dia do Senhor, que começou em 66 e terminou na metade do ano 70. Da metade do ano 70 para cá, que já vai fazer 2000 anos, tudo se fez novo, porque aí, para fechar esse vídeo, Apocalipse 21, versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você viu a diferença de quando você lê 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Veja, não foi assim. Não é assim. Então, se você está acreditando que você está aí ouvindo os pregadores da graça, se você está acreditando que você está na graça pregada por Paulo como novidade de vida, como um ensinamento, o último ensinamento a ser passado para as pessoas, sinto muito em dizer, você está vivendo em ensinos velhos, arcaicos e caducos, que serviu apenas até o dia do Senhor. Do dia do Senhor para cá, fizeram nova todas as coisas. E Cristo ainda disse, no versículo 6 de Apocalipse 21, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nos dias de Paulo, esperava o dia do Senhor, esperava o toque da 7ª trombeta, esperava o mistério de Deus se cumprir, esperava o juízo da grande prostituta de Israel se cumprir. Aqui não. Aqui, quando foi no ano 70, Cristo disse, tudo está feito. Não sobrou nada. Não sobrou nada para nenhuma religião, para nenhum pregador, não sobrou nada. Tudo se completou. Tudo foi finalizado. Todas as coisas foram feitas, a não ser na cabeça do religioso. Na cabeça do religioso, aí ele continua, Moisés, dízimo, buscar Deus em templo, oferta, batismo com água, comer pão, beber suco, apresentar criança, buscar Deus em monte, buscar Deus no saravá, buscar Deus no inferno, buscar Deus... Só na cabeça do religioso. Mas para uma pessoa que lê a Bíblia de uma forma racional, de uma forma totalmente espiritual, tudo se fez novo. Nada mais é velho. As coisas velhas deixa para os religiosos. Os religiosos que se fartem com as coisas velhas. Os pregadores da graça que se fartem com os ensinamentos arcaicos de Paulo. Tá bom? Então vou encerrar agora esse vídeo. Será que realmente tudo se fez novo nos dias de Paulo? Claro que não. Tudo foi renovado. Inclusive, deixa eu ler o último aqui, ó, que eu não tinha colocado. Inclusive, assim está em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Jesus lhes disse para os discípulos, digo a vocês a verdade,
por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por ocasião da regeneração, por ocasião da renovação de todas as coisas. Nos dias de Paulo, o Filho do Homem tinha sentado no trono glorioso? Ainda não. Ainda não. Você só vê algo mais ou menos parecido quando você vai para Apocalipse, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Depois dessas coisas olhei, e eis diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Quem era que estava? O Cristo glorificado. Assim aconteceu. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, e se foi útil, eu peço humildemente que você venha curtir, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal Limpos pelo Evangelho Eterno, ative o sininho, e se não for pedir demais e você quiser contribuir com o nosso trabalho, vai lá na descrição, tá lá, valeu demais, ou então se torne membro do canal, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, e claro, a Ele pedimos sabedoria, é a Ele que nós pedimos que nos dê direção da Tua Palavra, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.